Oi, professor. É bom, vamos lá. Oi, professor. Bom, antes de mais nada, antes da gente pegar o livro... Oi. O professor vai passar a atividade no livro, aquele livro que fala sobre os livros de história? Sim. Vai? Vou sim. Mas antes eu vou passar conteúdo bem importante para vocês produzirem um conto bem melhor, tá? Mais bem feito do que o que vocês estão fazendo, tá? O que vocês estão fazendo tá ótimo, mas dá para a gente melhorar, tá bem? Então vamos ver aqui. A gente vai ver umas coisinhas que... Professor, Hum, o senhor viu aquele texto que eu mandei pro senhor, a minha mãe? tá falando A redação? da prova? Yes. Yes. Eu fiz, mas ainda não corrigi. Tá bem? Tem até Tá. sexta-feira para mandar para vocês. Tá. Bom, vamos lá. Todo mundo, atenção. Esse documento aqui eu também vou disponibilizar no Google Sala de Aula, tá bom? No caderninho de vocês. Para vocês copiarem aqui, tá bem? Bom, como vocês já devem ter visto, nossa prova se baseará no conto, né? Novamente, eu vou passar um conto para vocês, para a gente encerrar de vez esse gênero textual aqui, tá certo? Professor, o senhor é para pegar o livro de produção textual? Agora não, tá bem? A gente vai só ver o conteúdo aqui na tela, tá bom? Bom, então vamos lá. Tio, como é que faz um conto? O senhor falou já, eu sei que eu falei, mas eu esqueci. Vamos lá. O conto, ele tem três partes fundamentais. Ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento da história, tá certo? E ele tem um clímax. O que é esse clímax, tio? O clímax aqui, olha, é o que a gente vai chamar de encerramento, tá bem? É o desfecho, é o final da história, tá certo? A história, ó, começou aqui na introdução, foi avançando, foi se desenvolvendo, aí do clímax, né, do ponto máximo da história, ela começa a cair para encerrar, tá bem? Porque aqui, olha, o conto começa, né, a pessoa vai lendo, vai se interessando pela história, aí chega no momento que pode ter uma coisa grande que aconteceu e depois, pum, o conto acaba, tá bem? Vamos lá, o que é que tem na introdução? É a apresentação da ação que será desenvolvida, né? Nesse momento, é uma breve ambientação do local, tempo e personagens. Como assim, professor? O que é que eu tenho que fazer na introdução? Prestem atenção nisso aqui, ó. Na introdução, você vai me dizer onde a história está se passando, tá bem? Na introdução, você me diz onde a história está se passando, o tempo, tá certo? Da história. E esse tempo aqui está relacionado a muitas coisas, tá certo? Principalmente sobre a duração da história. Os personagens, você me vai me dando os personagens já na introdução? Me dê os personagens na introdução, me diga o nome dos personagens, por exemplo, Luiz, que era um menino muito brincalhão, olha só, eu já dei o nome do personagem, né? Luiz Ô gostava tio, muito de brincar no parque, só um momento. Luiz era muito brincalhão e gostava de brincar no parque. Olha, eu já dei um personagem, que é o Luiz, e já dei o local, gostava de brincar no parque. Brincava todos os dias.
certa vez aconteceu, pronto, olha só, eu dei um personagem, que é o Luiz, dei o local, dei o tempo, dei acontecimento, tá certo? Olha só, e perceba como a história vai ficando interessante desse jeito, né? Como eu vou chamando a atenção do leitor, né? Vou até olhar para vocês aqui. Notem que desse jeito eu vou chamando a atenção do leitor, né? Luiz era um menino brincalhão, gostava muito de brincar no parque. Peraí, eu acho que tem alguém com o microfone ligado na hora da minha explicação. Preciso do microfone, tá? Luiz, que era um menino brincalhão, gostava muito de brincar todos os dias no parque. Certa vez, Luiz demorou muito para voltar para casa. Olha só como eu vou chamando a atenção de quem está lendo a história, né? A pessoa já fica querendo saber por que é que esse tal de Luiz demorou para voltar para casa. Tá vendo? Aí lá no desenvolvimento, você vai me dizendo mais ou menos o porquê de Luiz ter demorado, e lá no clímax você começa a encerrar a história. Por exemplo, daqui pode ser uma história de terror, uma história de suspense, né? Por exemplo, algum brinquedo que levou o Luiz para um portal, e olha só, por isso que o Luiz demorou a voltar. E os amiguinhos dele entraram nesse portal também e foram lá buscar o Luiz de volta. Olha só como ficou interessante aí. Faz disso uma história um pouquinho maior, umas 10 linhas, talvez. Fica muito bacana. Usa da sua imaginação. Aí você cria um conto bem interessante. Olha só como ficou bem legal, né? Isso aqui é só o rascunho que eu estou fazendo aqui na minha cabeça de como seria um conto, de uma excelente maneira, né? Também é mais ou menos parecido com os contos que a gente vê nos nossos, aliás, livros de literatura, né? As Aventuras de Vini e sua turma, a gente leu, é um conto que vai chamando muita atenção, né? Depois esse Aprendiz de Mágico. É outra história muito interessante. O menino queria, porque queria saber se o Papa papava papa ou se o Papa papava pão. Foi um conto bem interessante, só um momento. Diga logo, que é assim... Professor, o Isaac da Pamela tá perguntando se a gente vai cantar parabéns para ele. Que hoje é aniversário dele. Professor, entendi nada. O quê? O Isaac da Pamela tá perguntando pro professor se a gente vai cantar parabéns para ele, por causa que hoje é o aniversário dele. Vamos lá, então, vamos cantar os parabéns rapidinho, tá? Parabéns. Mas vamos só colocar aqui, porque vai ter muita interferência, né? Vamos desejar parabéns, eu não tinha nem visto a mensagem. Vamos lá, pessoal, desejem parabéns para o nosso colega. Teve um aluno que disse que não havia entendido nada, não entendeu nada da minha explicação, nada do que a Ianara tinha dito. Entendi. Eu não entendi aquela frase que o professor disse. Qual frase? Aquela frase. Eu não entendi muito direito, não. Você não entendeu muito bem como fazer a introdução do conto? Alguma coisa. Ah, sim. Não, preste atenção. Era sobre outro livro que eu estava falando, tá bem? Nesse Aprendiz de Mágico aqui, eu confundi o livro. Eu falei de outro livro que a gente não viu ainda, tá bem? E provavelmente a gente não vai ver. Esse Aprendiz de Mágico era do tio do menino que era mágico, né? A gente nota que a história vai dando, né, essas curiosidades para a gente, vai despertando a nossa curiosidade. Aliás, a gente quer saber se o menino vai virar mágico, né? A gente quer saber se o tio dele é mágico de verdade, né? E isso vai despertando a curiosidade. Quando ele vai para a escola, a gente quer saber se ele vai saber fazer mágica. Isso vai despertando curiosidade, né? Nesse Aventuras de Vini,
e sua turma, a gente nota que a história tem um suspense, né, dentro lá da casa, como a gente viu. E isso vai despertando a curiosidade do leitor também. Quando eu começo o conto dessa história, desse jeito que eu falei para vocês, que o menino demorou para chegar em casa, ou que o menino desapareceu, isso é para despertar a curiosidade no leitor, tá certo? Bom, vamos voltar aqui. Professor, Oi. você falando sobre livros, aí eu me lembrei do texto que você passou na prova. E o senhor disse que era para coisar texto na internet, só que eu não fiz na internet, eu tirei pelo um livrinho de história. Tudo bem? E deu mais de 30 linhas. Eu vi. Vamos lá, continuando. Não era isso que eu queria fazer. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento do nosso conto? Né? Ele vai ser formado, né? Boa parte do desenvolvimento, preste atenção, é formado por diálogo de personagens, tá certo? Boa parte do conto é formado por diálogo de personagens. Então aqui os seus personagens vão falar mais e você vai narrar a história de menos, tá certo? É bom que tenha conversa entre os personagens, tá certo? Até porque é aqui onde a história se desenvolve, né? E por fim, como eu falei, o clímax. O clímax pode ser um ponto máximo da história, né? Onde vai ter uma curiosidade, onde vai ser revelado o mistério, e daí a história vai acabando. E por fim, claro, a história termina aqui, nesse pontinho. Vocês entenderam mais ou menos? Alguém ficou com dúvida aqui? Professor, Oi. mas os diálogos têm que ser breves, né? Depende do tamanho do diálogo, né? Aliás, depende do tamanho do conto. Os diálogos podem ser breves, podem ser um pouquinho mais detalhados. Depende do tamanho do conto. Por exemplo, se eu passar... Eu não coloquei limite máximo, né? De 30 linhas. Nessa segunda. Eu vou colocar só o limite mínimo. Né? No mínimo 10 linhas. Se você fizer mais... O tanto que você fizer, a partir de 10 está ótimo. Tá bem? O mais interessante é que você faça o limite mínimo de Qual linhas. será o tema do conto? Eu vou passar no dia, tá bem? Senão não tem graça. No dia eu coloco lá o que é que eu quero que vocês escrevam. Sobre o que eu quero que vocês escrevam. Se vai ser um conto de terror, se vai ser um conto de suspense, se vai ser um conto sobre crianças e suas aventuras. Crianças. Nossa, a tecla não está apertando. Bom, a tecla aqui do C cedilha não está funcionando. Se vai ser um conto sobre crianças e suas aventuras, se vai ser um conto sobre magia, um conto de fadas, conto brasileiro, tá bem? Eu vou dizer no dia, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém? Então vamos lá. Nossa, eu esqueci. Pera aí. Não tem que perguntar nada. Então vamos lá. Professor, Oi. na minha tela apareceu que o professor apareceu Carlos Inácio, entrou e depois apareceu saiu. Bem, vamos lá. É por causa que o professor tá usando o computador dele, Abner. Vamos lá, Aí quando o pessoal. computador dele sai, Pessoal, estou tentando explicar aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, vocês vão ver que na estrutura do conto, ela exige um espaço, né?
O que é o espaço, professor? É o local onde a história de vocês vai se desenvolver. É uma casa? É um parque? É uma mansão mal assombrada? É em outro país? Onde é que a história de vocês vai se desenvolver, né? O espaço no qual a trama, né, o conto se desenvolve, deve ser um espaço reduzido, tá? Eu usei esse exemplo do país só para exemplificar, mas você tem que dizer o menor espaço possível. Por exemplo, é na casa do João. Espaço bem reduzido, né? Ou então até mesmo na cidade de Baturité, onde o conto vai se passar. Na cidade de Aracoiaba, é onde o conto vai se passar. Na rua tal, é onde o conto vai se passar. É aqui que você vai me dizer onde o conto vai se passar, quando você falar do espaço, tá bem? O espaço é o local onde se desenvolve a sua história, tá bem? É uma praça, é um parque, tá bem? O tempo. Vocês entenderam, né, sobre o espaço aqui? Pessoal, eu não estou vendo o chat, tá bem? Então, vocês liguem o microfone e falem. Alguma dúvida Sim, sobre o espaço? senhor. Não. Nenhuma dúvida, né? O tempo. O que é o tempo no conto, né? Professor, Oi. muito baixo. O que está baixo? Eu acho que é o volume, o seu volume. Aumente o volume. Vamos lá. Eu aumentei, mas ainda continua baixo. Bom, o meu Isso daí microfone... é quando, tipo, alguém liga pra você aí fica assim. Ah, é verdade. Vamos lá. O tempo, basicamente, ele tem duas classificações, né? Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar, não, tá bem? Tempo cronológico e psicológico, eu coloquei aqui só porque só com uma questão de formalidade, mas deixem isso de lado aqui por enquanto, tá bem? O mais interessante é isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. Aqui, o que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: o tempo é quando você designa o tempo em que se passa a história. A história se passa em um dia, se passa em uma noite, se passa em uma hora. É só isso que você vai dizer aqui, falando sobre o tempo no conto. Professor, isso Oi. você vai passar no caderno de produção? Isso aqui, meu amorzinho, é para você saber o que você deve fazer. E isso aqui é para copiar, tá bem? Aqui não tem coisa para responder, tá? Aqui são orientações sobre o que eu quero de vocês na prova bimestral, tá bem? Ah, tá. Tá ótimo? Todo mundo entendeu sobre espaço e sobre tempo aqui, né? Opa. Entenderam, né? Sim. Pronto. Eu vou avançar aqui. Vou passar aqui de foco narrativo, que não é tão interessante para vocês. Vamos lá. Personagens. Os indivíduos que participam da narrativa, né? Como o conto de vocês vai ser pequeno, talvez só tenham personagens principais, né? Os personagens principais e os personagens secundários, né? O que é que isso significa? Os personagens principais, por exemplo, são os protagonistas da história. Por exemplo, vocês já assistiram O Rei Leão? Já? Eu já. Só Pronto. que não foi filme. Só que O- professor, já assisti Rei Leão em filme animado e na vida real, nos cinemas. Pronto. Entendi. O Simba, né? Ele é o personagem principal, tá bem? Simba está dentro dos personagens principais, se a gente for classificar aquilo como um conto, né? É Já, por verdade. exemplo, o Timão e o Pumba também são, né? O Timão e o Pumba também são. Mas, por exemplo, aquele macaco que ajuda o Simba, eu sempre esqueço o nome O dele. Rafiki. Isso. Ele é um personagem secundário, né? Ele não é principal. Ele desenha o filho do Simba. O Outro Caio. aqui, deixa eu ver, o Scar. O Scar
é personagem secundário também. Né? O Scar é o vilão. É personagem secundário, tá bem? Mas como o ponto de vocês vai ser bem pequenininho, né? Só para uma atividade aqui, não vai ser uma obra literária, como é o caso dos nossos livros aqui. Então, só vai ter poucos personagens, eu acredito que a maioria vai ser principal. Talvez a história todinha girie em torno apenas de um personagem, né? Bom, necessariamente é No isso. filme, o Rei Leão, tem 3 personagens principais a cada. Aí os 3 personagens principais, 2 deles viram só personagens secundários. Que é o Mufasa, que é o principal no começo e morre, secundário. Aí vira o Simba tem um Caio, Simba vira secundário, vira um principal. Pronto. Vamos lá. Pensando. Então, o que vocês têm que se atentar mais quando forem fazer o conto é o seguinte, vou só retomar aqui a ideia. Prestar atenção na introdução. Na introdução, você apresenta o seu ponto, né? Você fala logo o que é que está acontecendo ali, tá bem? Fale sobre o ambiente, sobre o tempo, sobre os personagens e sobre um acontecimento que deixe o leitor curioso. Que acontecimento pode ser esse, professor? O sumiço de alguém, o aparecimento de alguém, até alguma coisa mágica que aconteceu. Várias coisas podem despertar a curiosidade do leitor. Outro ponto, desenvolvimento. No desenvolvimento é onde você vai ter, na maioria das partes do desenvolvimento, falas de personagens, tá certo? Então, os personagens conversam. Ah, professor, se for só um personagem, fale sobre o pensamento dele. Ele estava pensando como ele iria conseguir sair daí, daquele local. E ele falou, se pelo menos alguém estivesse aqui para me ajudar. Olha só, teve a fala do personagem, né? Ele falou com ele próprio, né? Então, no desenvolvimento, você vai ter bastante falas de personagens, tá certo? O desenvolvimento tem muita fala de personagem. E também ali, boa parte da história acontece, né? Chegando para o nosso encerramento, que a gente chama de clímax, tá bem? O clímax é aquele ponto máximo da história. Talvez possa acontecer uma grande revelação lá no clímax, tá certo? Você pode dar algum detalhe que você não tinha dado ainda, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo de clímax aqui para vocês. Deixa eu ver. Um garoto que era muito humilhado porque era pobre. Aí você vai falando isso no seu conto, né? O menino passou por muita coisa ruim e no final ele descobriu que, deixa eu ver uma reviravolta boa aqui. Ele ganhou na loteria, pronto. Reviravolta grande, né? Ele saiu da pobreza para a riqueza. Olha só, tá vendo? E em vez de ele humilhar as pessoas que humilharam ele ajudou todo mundo que precisava. Olha só, você deu até uma lição de moral aí, né? A pessoa era humilhada porque era pobre e tudo mais, depois ganhou dinheiro na loteria e ela ajudou as outras pessoas. Você viu ao clímax? Ele mudou totalmente a história desse personagem, desse menino pobre. Perceberam isso? Mudou totalmente a vida dele. Esse é um exemplo de clímax, tá certo? E daí a história termina com essa lição de moral. Oi. Num conto termina com uma lição de moral, que nem uma fábula? Não. Eu só aproveitei para passar essa lição aqui, que dava certo. Mas não precisa de lição de moral, tá bom? O conto pode terminar até mesmo com a morte de alguém. Pode. Eu não preciso botar lição de moral ali. Eu posso terminar o meu conto do jeito que eu quiser. Desde que eu esteja dentro dessa estrutura, olha. Que eu dei o espaço, que eu dei o tempo da história, que eu dei os personagens, tá certo? Lembrando, seu narrador ele pode participar da história, tá certo? Ou ele pode ser um narrador observador, né?
O que é o narrador personagem, professor? Por exemplo, é aquele narrador que está dentro da história. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que eu falei do Rei Leão, tá? Vocês sabem quem é o narrador do filme, né? É o Rafiki, né? O nome daquele macaco. É. Pronto, o Rafiki vai narrando a história e ele é um personagem da história. Rafiki é o narrador personagem. Agora, no Rei Leão 3, né? O narrador, já temos dois narradores personagens, que é o Timão e o Pumba, né? Eles vão narrando a história, vão contando tudo que está acontecendo, são narradores O Timão e o personagens. Pumba são meio que os pais do Simba. Já que quando Uhum. ele tomou o reino, o Simba fugiu, aí ele achou aí o Timão e o Pumba acharam ele, cuidaram dele, até ele ficar adulto. Agora, por exemplo, olha, nesse livro aqui, só um minuto, tá? Nesse livro aqui, Aprendiz de Mágico, a gente tem um narrador observador. É aquele narrador que conta a história, mas ele não participa da história, né? Ele não é um personagem da história. Então, ele é um narrador observador. Ele conta a história para nós, né? Mas ele não está dentro da história. Ele não é um personagem daquela história. Vocês entenderam a diferença? Narrador-personagem. Outro filme que tem um narrador que ele participa da história. Só um minutinho. Narrador-personagem conta a história e está dentro dela. Narrador-observador conta a história, mas está fora dela. Ele só conta. Entenderam? Olha, espaço, tempo, narrador, personagens. Introdução, desenvolvimento, clímax. Tá ótimo o seu conto. E é mais ou menos isso que vocês já vêm fazendo aqui, né? Agora sim, a gente tem uma dica ótima para fazer um conto maravilhoso. Diga, eu estou no meu último. Aliás, né, já acabou, pode falar. Filme, que o nome dele é Willow, é a Casa dos Willoughbys, que o narrador personagem é um gato, só que azul, que participa da história. Então, se ele participa da história e ele narra, então ele é o narrador personagem. Bom, Ele é um pessoal, gato. vou colocar esse documento aqui, tá bem? Para vocês estudarem por ele, como fazer o conto. E no dia eu vou dizer, o conto é sobre tal coisa, tá bom? E eu vou colocar a atividade de inglês, tá bem? Lembrando, nosso conteúdo é da bimestral. What do they do? Professor, o Tá senhor certo? não botou a atividade do caderno no sala de aula de inglês. Eu vou colocar agora. Tá? A aula não acabou ainda, não. Bom, já estou de saída, tá bem? 9h21, vou ficar por aqui, vou colocar todas as atividades no Google Sala de Aula, tá bom? Um abraço. Porque o professor Carlos saiu, ele já foi. A gente ia falar assim, já saiu. Oi, gente. Bom Já dia, estou aqui. Oi, bom dia, que lindo dia. Bom dia, tia. dia. Que lindo dia mesmo, Bom né? dia. Bom dia, amores. Vamos lá, né? Nossa última aula de quarta-feira, né? Como vocês já sabem, né? Hoje é aula de ciências, tá? A gente vai ver um conteúdozinho legal, tá bom? E como eu já falei nas outras salas, vou falar aqui para vocês também, tá? Como vocês sabem, gente, nós teremos aulas apenas essa semana, certo? Na próxima semana será o simulado, né? Que vocês já sabem disso, o simulado de ciências. Mas a tia vai sempre falar para que vocês não possam esquecer, né? Por quê? O próximo simulado, que é da outra semana, vocês não poderão deixar de fazer. Por quê? Porque é respectivo à avaliação bimestral, certo? Então, é a nota bimestral de vocês, certo? Essa nota vai, juntamente com as outras, vai formar a média do, do segundo bimestre, né? Que é para poder a gente encerrar o primeiro semestre.
Como vocês sabem, né? Na próxima semana só haverá o simulado, não terá aula, nem atividade de casa, certo? Só vai ter mesmo o simulado que é para vocês fazerem.